Sejam todos bem-vindos ao espaço da PUC Campinas. É por meio da TV PUC Campinas que, a partir de hoje, estabelecemos uma parceria com a TV Band Campinas, ampliando a divulgação de seus programas em sinal aberto em 50 municípios do interior paulista. Um encontro marcado aos sábados, sempre às 8h30 da manhã. Repaginado, o programa Ponto de Encontro apresenta assuntos inéditos com temas da atualidade e os que estão no nosso dia a dia, debatidos por professores, pesquisadores e especialistas. Reportagens e entrevistas pré-gravadas completam a produção. Este primeiro programa da nova fase discute a possibilidade, cada dia mais real, dos jovens fazerem uma das várias modalidades de intercâmbio no exterior. Vamos conferir alguns dados? Segundo pesquisa divulgada em 2012 pela ALTO, Association of Language Travel Organizations, o Brasil é o 7º país que mais envia estudantes para o exterior. De acordo com a Associação Brasileira de Organizadores de Viagens Educacionais e Culturais, BELTA, 215 mil brasileiros realizaram algum tipo de intercâmbio em 2011. A estimativa em 2012 foi de 280 mil. Os destinos mais procurados para a língua inglesa, em ordem de preferência, são Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. Os cursos mais procurados são os de idiomas, seguido por cursos de ensino médio e os cursos de férias. A estimativa é que esse mercado mantenha um crescimento entre 20% a 25%. Já o governo federal tem como meta levar 101 mil alunos para o exterior até 2014, por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. E para conversar sobre a educação internacional, temos dois convidados no estúdio. Douglas Ferreira Barros, coordenador do Departamento de Relações Externas da PUC Campinas, e Anauene Dias Soares, aluna da Faculdade de Direito da PUC Campinas. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigado. Obrigado pelo convite. Professor Douglas, pode-se dizer que esse é um item quase que indispensável para o currículo da nova geração? Nós podemos dizer que as melhores empresas, os melhores empregos, eles têm tomado o item da internacionalização, da experiência internacional dos profissionais como um elemento que diferencia o profissional tanto no início de carreira quanto um profissional mais experiente. Anauene, como é que surgiu esse seu interesse e como é que você buscou por essa experiência internacional? O meu interesse na China surgiu a partir da minha primeira formação, que eu já sou formada em artes plásticas. E hoje eu trabalho com restauração de obras gráficas, com papel. E na China é um país muito renomado na parte de aquarela, na parte de pigmentação, assim como na parte de papel também, perdendo apenas para Nepal e Japão, né, que estão nos tops da produção de papel de qualidade. Então, quando eu recebi um e-mail do Departamento de Relações Externas da PUC sobre a China, o Top China, eu me senti motivada a participar do processo seletivo. Então, entre as minhas buscas por intercâmbio, surgiu esse da China, devido a esse meu interesse, ao meu trabalho hoje atual, né, como restauradora de obras gráficas, pela essa cultura chinesa, né, vinculada à caligrafia, à aquarela e tudo mais. Tanto que eu trouxe até alguns materiais da China na parte de pigmentação e de papel. Sim. Professor, muita gente que está nos assistindo pode imaginar que essa seja uma situação elitista, que seja para poucos estudantes. No nível da universidade, para estudantes universitários, você tem programas hoje que são programas de intercâmbio para alunos que pagam a sua estadia no exterior, portanto são alunos que têm que ter uma certa condição financeira. E você tem também uma série de programas que oferecem bolsa para os alunos. Bolsas tanto de instituições parceiras, como no caso da PUC, nós temos acordos com o Banco Santander e com outras instituições que oferecem bolsas para os alunos. Em alguns programas oferecem bolsas apenas para alunos carentes, alunos que já são de programas para alunos carentes no interior da universidade. E o próprio Ciências Sem Fronteiras, que é o programa do governo federal, que oferece bolsas integrais e mais o dinheiro, mais do que a passagem, estadia, dinheiro para manutenção do aluno e bolsa
com as mensalidades e taxas pagas na universidade no exterior. E a PUC está alinhada com esse programa de Ciência Sem Fronteiras? Porque é uma das universidades do Brasil, não são todas as universidades, é um conjunto de universidades. E essas universidades, elas oferecem a abertura para os editais para que os seus alunos se inscrevam, e elas têm o compromisso de orientar os alunos para a inscrição nos editais que são abertos e fornecer informações e propiciar aos alunos esse conjunto de informações necessário para que eles vão ao exterior. Ou seja, hoje já essa situação da experiência internacional já passa pelo aspecto de política pública mesmo. Sim. A gente pode dizer que o governo federal, e isso foi muito importante nos últimos anos, o governo federal entender que sem a abertura do Brasil do ponto de vista do conhecimento, não só do ponto de vista econômico, não só do ponto de vista das barreiras comerciais, como os economistas tendem a dizer que é uma coisa imprescindível, do ponto de vista do conhecimento e da troca de valores de conhecimento, da troca de experiências no campo do conhecimento, do aprendizado, isso é muito importante para o país, é muito importante para o amadurecimento profissional dos novos profissionais, dos jovens que estão se formando profissionalmente. E, na verdade, nós começamos tarde. Há países que estão muito à nossa frente, países latino-americanos que têm uma experiência de internacionalização muito mais sólida e consistente do que a nossa. Vou citar dois casos que parecem a nós estranhos, que são o Chile e a Colômbia. São dois países que têm uma experiência de internacionalização. Poderia citar o México também, mas poderiam dizer que o México está do lado dos Estados Unidos, então a experiência deles é muito mais fácil, mais simples do que a nossa. Mas o Chile e a Colômbia não, inclusive o Chile, que supostamente é o país mais isolado da América do Sul. Mas é um país que tem as suas fronteiras, do ponto de vista das universidades, muito mais abertas, e o trânsito de alunos que vão, de alunos que vêm do exterior, é muito maior do que no Brasil. Então nós podemos dizer que isso faz parte da cultura, obviamente é necessário apoio institucional das universidades, do governo federal, porque não é barato, e além do custo financeiro, há um custo de você propiciar, mais do que aos alunos que vão propiciar à família dos estudantes, segurança. Quer dizer, os alunos têm que ir com seguro, os alunos têm que estar bem informados para os lugares onde vão, as famílias têm que estar seguras em relação ao que os alunos vão fazer no exterior. Então não é algo simples de ser feito, mas não é algo impossível. Impossível. Vou falar com a Nauene agora. A Nauene, não existe um processo de seleção, alguns critérios para que a pessoa conquiste, né, essa experiência no exterior. Como é que foi o seu caso e para onde você foi? Sim, há um processo de seleção. Normalmente se considera, né, a excelência acadêmica do aluno, que se baseia em quê? Num bom aproveitamento acadêmico, né, medido por nota, projetos, né, extracurriculares, como um projeto de iniciação científica que me exigiram para esse processo seletivo, qual eu fui para a China, né, no Top China pelo Santander, um convênio com a PUC, e atividades extracurriculares como a parte de monitoria, outras atividades da própria universidade, né? Então você tem que apresentar um currículo de bom desempenho acadêmico, de que você é um bom profissional, no que você deseja fazer, no que você será. E, além disso, eu tive uma entrevista em inglês, que me exigiram também a fluência, né, em inglês, e uma carta de plano de estudos, né, o meu interesse, qual a motivação, e colocando também algumas pontuações sobre um projeto de iniciação científica, né, que teria que se relacionar com o tema que seria discutido lá, que no caso foi sustentabilidade. Tá. Ou seja, é um aluno com envolvimento institucional, sim, sem dúvida alguma. Um aluno de excelência. Nós podemos dizer o seguinte, que não necessariamente tem que ser os melhores alunos da universidade, mas são alunos que participam dos cursos, que estão envolvidos com as questões acadêmicas, são alunos que têm que ter um bom desempenho acadêmico, porque não adianta nós acharmos que o aluno vai para o exterior e que ele vai viajar apenas. Ele vai ter que cursar disciplinas no exterior, vai ter que participar da vida acadêmica do exterior e cursar segundo critérios da universidade do exterior. Então, o aluno vai ter que mostrar um desempenho bastante eficiente no exterior, porque supõe-se que ele vai ter que aproveitar aquilo que ele fez no exterior aqui. Inclusive,
fazendo aproveitamento de disciplinas do curso que ele faz no Brasil. Porque todos os alunos que vão para o exterior, eles não ficam lá, eles voltam e terminam seus cursos aqui. Terminam os cursos aqui. Tá? Aproveitando essa deixa, eu vou chamar uma reportagem que é uma pessoa que já está quase de malas prontas. É a Nayara Nogueira, ela é aluna de Relações Públicas da PUC Campinas. Vamos conferir? Nayara, aluna do 4º ano de Relações Públicas, foi recentemente aprovado em um programa que oferece bolsa de estudos para estudantes brasileiros em universidades no exterior. Após o final do processo e com a bolsa garantida, agora é o momento de arrumar as malas, segurar a ansiedade e embarcar para um programa de intercâmbio de 6 meses em Portugal. O processo, na verdade, foi bem simples, né? Cada universidade ela fez um processo próprio. No caso da PUC, foi pelo currículo acadêmico, pelo histórico escolar, pelo currículo Lattes e por uma carta de intenção que o próprio aluno redigia e enviava para a universidade. E o processo, inclusive, foi muito rápido. Como a semana ele já saiu, por isso a surpresa e tudo mais da viagem. Nayara faz parte daquele grupo de pessoas que acredita que apenas a formação acadêmica e um curso de idiomas não bastam para ter uma boa colocação no mercado de trabalho. É uma oportunidade realmente única e é muito preciosa, porque, inclusive, como eu falei, pela grade ser diferente do que eu teria aqui no Brasil, de disciplinas muito mais específicas, elas vai abranger muitos outros pontos que eu não teria oportunidade de estudar no Brasil, isso academicamente. Então, inclusive, no mercado, muitas empresas, eu já passei por diversos processos de estágio, já estagiei, então, são muitas as empresas que elas perguntam se você tem uma experiência no exterior, até por conta da diversidade cultural que é necessária nas empresas, e essa troca cultural, esse entendimento maior entre as pessoas diferentes que as empresas buscam hoje. Com a documentação pronta e informações sobre a nova universidade na ponta da língua, Nayara vai em busca da realização de um sonho com pensamento no futuro. Olha só, a Nayara já está de olho numa grade curricular diferenciada. E no seu caso, Noemi, qual que foi o seu interesse? O que você buscou na China? Também foi uma grade diferenciada, sobretudo pelo meu projeto de iniciação científica, né, ao discutir sustentabilidade na própria China, que é um assunto um tanto controverso, né, do próprio país. Então, nesse sentido de aprender um pouco o que seria sustentabilidade lá e poder levar um pouco o que seria sustentabilidade no meu país, essa troca, então essa imersão na própria cultura, né, de estar em contato direto com essa civilização, né, os chineses, do que seria isso para eles e o que seria para nós, né, seria essa troca de cultura e costumes, o próprio aprendizado, o conhecimento, como foi citado pelo professor Douglas anteriormente. Tá. E para vocês se entenderem, foi com inglês? Como é que vocês fizeram? Olha, eu diria que os brasileiros são muito bons de comunicação em geral, mas os chineses também são muito abertos, é um povo muito franco, muito afetivo. Eles são surpreendentemente afetivos, né? E quando nós não conseguíamos nos comunicar por gestos, pelo inglês, porque nem todos os chineses falam inglês, só os alunos da universidade, algumas pessoas do comércio, né? Funcionários públicos e tal, mas na rua mesmo nós tínhamos que nos comunicar por gestos e a linguagem universal dos sinais, né? Certo, essa não tem jeito, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe e se entende. Se entende. Professor, outro dado que me chamou a atenção, o país hoje ocupa a 7ª posição na questão de enviar alunos para o exterior. O que está credenciando, apesar de alguns aspectos que você já colocou, o país para estar nesse ponto, nessa posição? Eu acho que essa visibilidade econômica que o Brasil possui atualmente em termos mundiais, isso leva outros países a se fazerem mais abertos à recepção de brasileiros, não só como turistas, mas como brasileiros que vão trocar experiências e culturas e experiências de conhecimento no exterior. Como no próprio Brasil já há uma cultura mais sedimentada sobre a importância dessa experiência na formação de estudantes. É um mercado em crescimento, né? Em crescimento, e eu espero que esse elemento como política pública, esse programa do governo federal e esse impulso das universidades para esse caminho da internacionalização, isso não se encerre em 2014. Porque isso não pode ser pensado apenas como um fator entre outros
que, vamos dizer, compõem esse momento do Brasil, Copa, Olimpíadas, sim, esse momento mais em que a imagem do Brasil está mais exposta no exterior. Eu espero que isso seja de fato uma política pública, porque isso vai nos qualificar em termos de nação preparada para enfrentar certos desafios que o mundo coloca. Tanto do ponto de vista de conhecimento, quanto do ponto de vista de trocas culturais, quanto do ponto de vista, num outro aspecto, nós estamos ainda muito atrasados em relação a outros países. Nós recebemos muitos turistas no Brasil, mas não recebemos muitos professores, muitos pesquisadores, muitos alunos que vêm ao Brasil estar nas universidades brasileiras. E nós precisamos reverter esse quadro. Cada vez mais atrair professores, atrair pesquisadores e fazer com que eles nos ensinem e que eles aprendam conosco. Ana Uene, o que você destacaria, né, de valor agregado depois dessa experiência para a sua formação pessoal, profissional? Quais os aspectos que você pode colocar para o telespectador ou para o jovem que está nos assistindo? Primeiramente, né, eu gostaria de destacar essa imersão na própria cultura, que é algo muito distinto do que nós ocidentais estamos acostumados. E eu acho que essa própria imersão em um lugar distinto, a gente aprende pessoalmente a ter mais autoconfiança, autodeterminação, a tomar melhores decisões. Isso eu acho que é algo tanto profissional quanto acadêmico, quanto mercado de trabalho, exigem hoje, né, dos jovens profissionais. Então isso agrega muito pessoalmente, essa troca de conhecimento, que você acaba optando melhor por uma decisão que lhe é proposto naquele momento, a solucioná-la. Fora a parte de conhecimento dentro da universidade que nós tivemos lá, que podemos ter um pouco mais, um conhecimento aprofundado da cultura chinesa, de como é uma vida acadêmica chinesa, né? Questões desde de horário, de como é uma aula que se é ministrada ali, né? Lecionada ali para os próprios professores chineses, apesar de não ser na língua, né? Ser em inglês. Então, foi muito enriquecedor nesse aspecto. Tanto o profissional, né? Que você acaba levando isso para o seu dia a dia, e quanto ao aspecto acadêmico, esse conhecimento que foi agregado durante as aulas e durante as próprias visitas culturais que tivemos ali no país, seja no museu, no teatro, né, acrobático, tanto em Pequim quanto em Xangai. Então, eu acho que todo momento que está ali é algo que você está aprendendo. Então, você tem que absorver o que você puder, né? Sim. Que vai usar para a sua vida. Então, algo que para a gente também foi surpreendente, quando nós comemos, por exemplo, o tal escorpião. Então, está na cultura deles, seja tomar, né, a cachaça de arroz que eles fazem, que fica em conserva uma cobra. Então, são coisas que você tem que dividir, que é só nessa imersão, participando, que você vai agregar, vai saber como é e vai fazer parte da sua vida, né? É um conhecimento enriquecedor, sempre. Tá. E em vários momentos o mercado de trabalho está sendo reforçado, né, por vocês dois. E nós estamos com uma entrevista de uma encarregada de RH, é a Ana Maria Rodrigues. Nós vamos conferir essa entrevista. Normalmente, o que a gente percebe é que o profissional que teve uma experiência, principalmente o que esteve fora, teve uma experiência fora, são pessoas que têm uma maior versatilidade, uma capacidade de adaptação maior comparado a outras pessoas, até por ele ter tido a oportunidade dessa vivência fora, onde ele teve que ficar sozinho, onde ele teve que resolver suas questões sozinhos. Esse profissional, ele tem um diferencial, sim, se a gente analisar a capacidade que ele tem de se adaptar a situações, de resolver problemas do dia a dia com mais facilidade. E a experiência daquele que fez simplesmente um curso de inglês é muito boa também. Isso ajuda muito, mas sem dúvida aquele que teve uma vivência no exterior, ele consegue interagir melhor. Isso tudo agrega muito, sim, ao crescimento e desenvolvimento profissional. Realmente não há dúvida de que essa experiência internacional agrega valor realmente no mercado de trabalho. Mas, professor, e essa questão dos alunos terem como preferência a capacitação em idiomas? Como você vê isso?
Acho que isso faz parte da cultura que está muito presente nas famílias. Quer dizer, as famílias entendem que a formação, famílias de classe média alta, entendem que a formação do estudante no ensino médio em língua estrangeira é algo que não é só, vamos dizer, um complemento, é absolutamente necessário. E isso é importante, eu acho que é importante, mas não é o suficiente. É preciso mais, principalmente quando se está na universidade, é preciso mais. É preciso de uma experiência acadêmica no exterior. É preciso de uma experiência de envolvimento cultural, como nós vimos na entrevista, novos valores, cultura diferente, experiências diferentes, né? Conflitos, experiência de conflitos com outras culturas. E a língua estrangeira é um facilitador, óbvio, porque a nossa experiência atual relativa ao programa Ciências Sem Fronteiras é que a maior barreira para alunos que querem, que desejam ir, que pretendem ir para o exterior é a língua estrangeira. Os editais abertos para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, são editais abertos para as melhores universidades do mundo, universidades que têm uma colocação muito boa, ou as melhores colocações nos rankings, em todos os rankings que se faz sobre o ensino superior, ainda que nós possamos questionar esses rankings, mas são universidades muito boas relativamente ao que nós temos. São universidades que quase os nossos alunos, a maior parte dos nossos alunos não tem acesso a elas, não porque não queiram, é porque a língua estrangeira, principalmente o inglês, se torna um fator impeditivo. As universidades exigem um nível alto de conhecimento da língua e de... Alto, é alto mesmo? É alto. Nós podemos dizer que é um estudante em nível, vamos dizer, nível intermediário superior, vamos dizer assim, que é exigido. Esse é o nível exigido. Mas o governo, mesmo assim, o governo federal oferece aos alunos, como complementação, uma bolsa para que eles façam curso de língua estrangeira no exterior. Então, não vamos dizer, é um impeditivo para o aluno que não tem essa formação. Para os alunos que tenham uma formação média e um convívio médio com a língua estrangeira, mesmo assim eles ganham ainda a possibilidade de fazer um curso de aprimoramento em língua estrangeira no exterior. Então, isso denota, em primeiro lugar, que os nossos alunos do ensino médio precisam estar melhor formados em língua estrangeira. Em segundo lugar, que o fato de você ter deficiências na formação em língua estrangeira não é um impeditivo total para que você vá ao exterior, né? Então, eu acho que os estímulos são grandes, as oportunidades estão aí e é absolutamente necessário para um bom profissional, em qualquer área, ter a experiência no exterior. Tá certo. Eu vou perguntar para a Noêmia que tipo de experiência foi esta aqui. Aproveito e já mostro o quadro na China. Enquanto você vai falando, a gente vai mostrando. Foi uma experiência inesperada, posso te dizer. Porque nós fomos a um pequeno vilarejo, né, de Argos, em Xangai, e visitando algumas salas comerciais, eu me deparei com os retratinhos. Nessa loja havia um senhor que trabalha com a parte de caligrafia, que é uma técnica, né, milenar realizada na China. No entanto, o que me chamou a atenção foram os retratos que haviam ali. E eu tentando conversar com o senhor por meio de mímica, de gesto, apontando, né, e querendo aqueles retratos. Ele me disse que não estava à venda, né, que tinha um certo valor afetivo, que eram familiares, entes queridos, e que não estava à venda, que ele não venderia e nem me daria. E eu tentando negociar com ele que eu gostaria então que ele fizesse o meu retrato, porque eu gostei muito. E ele disse que não, que só fazia caligrafia. Aí, no fim das contas, a gente entrou num acordo, depois de muita mímica, e ele fez o meu retrato com uma condição de que ele pudesse fazer a caligrafia junto ao retrato. Que é o que a gente já mostrou. A gente fez até um videozinho dele me retratando, me desenhando, e depois ele colocou num retrato, embalou e me deu. Então foi uma experiência magnífica, porque eu pude realmente dividir esse momento, né, esse costume chinês, e depois o agradecimento dele, de tudo, um abraço, consegui, eles são extremamente afetuosos, mas são extremamente reservados ao mesmo tempo. Então consegui um cartãozinho, um abraço, a mulher dele me deu um abraço também, me agradecer e falar volte de novo, venha nos visitar, para mim foi uma realização absurda. Então eu aprendi muito, junto com as aulas sobre a história, sobre o costume, tudo que
que se tem ali na China, que tivemos dentro da universidade, e essa experiência a qual eu tive, que ele ainda quis me explicar como muito que pessoal, era. né? Nossa! Radiografia e tudo. Então foi muito bom para mim, eu saí muito feliz. Foi, acho que uma das coisas melhores que poderia acontecer nesse intercâmbio. Legal. Professor Douglas, as pessoas que estão nos assistindo devem ter ficado assim, realmente interessadas e com vontade, né, dessa experiência no exterior. Quais as dicas ou telefones ou que você poderia deixar para esses jovens que têm interesse? Olha, para as pessoas que são alunos, estudantes da PUC Campinas, eles podem procurar o Departamento de Relações Externas. O e-mail do departamento é dre@puc-campinas.edu.br. Telefonar, consultar o site, né, da PUC Campinas. No site há uma entrada para o Departamento de Relações Externas. Dentro desse site, os alunos vão poder consultar todas as opções de intercâmbios no exterior, seja com instituições parceiras da PUC, universidades do exterior, seja com o governo federal, por meio de programas com o governo federal, como Ciências Sem Fronteiras, ou mesmo eles podem consultar os próprios sites do governo federal. Aqui na PUC nós temos pessoas do departamento que estão qualificadas para tirar as dúvidas dos alunos ou não alunos, pai de pretendentes, de pessoas que querem ir para o exterior como estudantes de universidades, e podem fornecer todas as informações. Então eu acho que o mais importante agora é as pessoas se informarem e aumentarem, vamos dizer, o seu nível de língua estrangeira, principalmente a língua inglesa. Interessante, porque muito bom isso. Esse critério abre portas nas melhores universidades do mundo. Tá certo. E essa experiência internacional mais que recomendada por vocês. Sempre. Tem tá certo. Professor Douglas, Ana Wene, eu agradeço essa participação de vocês assim e essa colaboração de nos fazer entender sobre essa experiência internacional. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!